Olá a todos! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Esporte Simple, um podcast do Fisiortopedia em parceria com o grupo de pesquisa Simple. Meu nome é Luiz Espanhol e eu serei o host deste canal. Este podcast tem como objetivo promover, disseminar e estimular o consumo e produção de conhecimento científico e a prática baseada em evidências sobre o tema atividade física e saúde, numa perspectiva de saúde pública. Então se prepara, talvez até fazendo uma atividade física enquanto ouve esse episódio, estratégia que eu uso, adoro e recomendo. Mas se não der, não tem problema não. O mais importante agora é manter a sua mente ativa e vir conosco nessa jornada. Aproveitem! Olá pessoal! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso quadro Esporte Simple. E esse episódio é a parte 2 do episódio com o Leandro Garcia, onde na parte 1 nós conversamos sobre complexidade e atividade física. E nessa parte 2 eu vou conversar com o Leandro Garcia sobre desigualdade socioeconômica na atividade física, ainda no contexto de complexidade. Poxa, muito legal. Se eu entendi bem, então é assim, a ligação do sistema complexo com a atividade física, ela tem um aspecto de entendimento da emergência, vamos dizer assim, do próprio fenômeno e também de como atuar nesse fenômeno para alterá-lo, né? Seja aumentando a prática ou diminuindo a prática, por exemplo, de atividade física, mas o como fazer isso também tem a ligação com o sistema complexo, porque, como você disse, o sistema ele é resiliente, né? Isso. Cara, fantástico. E eu acho que a gente chegou aqui exatamente no ponto das discussões dos artigos lá do British Journal of Sports Medicine, né? Onde, então, naquele editorial publicado, os colegas lá apontaram, então, que uma possível explicação do porquê que talvez os esforços em aumentar o nível de atividade física da população talvez não estejam tão dentro do que a gente gostaria, talvez seja por causa de diferenças aí, ou disparidades, né, socioeconômicas, que me corrija se eu estiver errado, mas foi mais ou menos assim que eu entendi, que então levariam as pessoas a terem mais ou menos tempo de praticar essa atividade física no seu lazer, dependendo do seu nível socioeconômico. Uhum. E aí então assim, o que eles colocam ali é da associação, vamos dizer assim, entre a disparidade ou a diferença socioeconômica, né, com a atividade física, é essa disparidade, na verdade, determinando se a pessoa vai ou não fazer atividade física no seu dia a dia. E aí eles propõem, baseado nesse mecanismo, eles propõem uma ideia de que então as ações de promoção à saúde não deveriam ser talvez tão focadas só e unicamente no lazer, mas também e talvez principalmente nas atividades ocupacionais, nas atividades de trabalho. Porque fala, olha, o indivíduo está lá, ele tem que ter um trabalho, então se você abordar isso dentro do trabalho, possivelmente você diminui ou você elimina esse viés socioeconômico que, né, impediria a pessoa de fazer no lazer, algo nesse sentido. Uhum. E aí, né, vem o seu artigo de discussão, você e seus colaboradores, né, mas você liderando como primeiro autor, colocando algumas talvez limitações desse pensamento. Uhum. Então eu queria agora te perguntar o seguinte, primeiro, se você entendeu mais ou menos como eu entendi o editorial, se é essa a mensagem que eles passaram mesmo, ou se você entendeu um pouco diferente, porque às vezes pode ser que leituras diferentes, de pontos de vista diferentes, levem a conclusões diferentes também. E o segundo ponto é, então, qual foi a ideia, ou qual foi a motivação, então, de vocês escreverem essa discussão, levantando contrapontos, né, a esse editorial? Uhum. A mensagem principal do artigo do Leon Straucher e os colaboradores dele, né, é essa mesmo, né, no sentido de que, e aí eu concordo completamente com eles, né, existe uma desigualdade na prática da atividade física, isso é dado, né. Então, por exemplo, né, homens, em geral, praticam mais atividade física de lazer do que mulheres, né? Pessoas com maior nível socioeconômico geralmente praticam mais atividade física de lazer
do que pessoas com menor nível socioeconômico, e existe um conjunto outro de fatores sociodemográficos e econômicos que, se você fizer essa comparação, você vai encontrar diferenças, né? E aqui é importante ressaltar, o artigo, né, o editorial tratou especificamente do domínio do lazer, né? A atividade física pode acontecer em vários domínios, um deles é o lazer, o outro é o deslocamento, um outro que é o que faz parte da sugestão de solução, né, dos artigos do Leão e dos demais colaboradores no editorial é o domínio do trabalho. Existe um quarto que é o domínio do domínio doméstico, né, o que a gente faz em nossas casas. E existe uma clara desigualdade na prática de física de lazer. E o que eles argumentam é que, porque as mensagens de saúde pública, em geral, são em torno, ou são fortemente em torno da atividade física de lazer, por uma série de razões que eles colocam históricas, o foco no domínio do lazer provavelmente acabou gerando, de forma não intencional, um aumento da disparidade na prática da atividade física das pessoas. E aí, o que eles sugerem é que uma forma, talvez, de corrigir essa disparidade, como você indicou, é focar no domínio do trabalho, né? Porque as pessoas, os adultos, aqui, acho que é o primeiro ponto, né? Eles imaginam, ou eles assumem, né, que, como população, aqui nós estamos falando dos adultos, enquanto, na verdade, tem um conjunto de pessoas antes da idade adulta, que pode até ter, eventualmente, algum trabalho, mas a maior parte está fora do mercado de trabalho, e tem um conjunto de pessoas enfim, mais idosas, né, que muitos estão fora do mercado de trabalho, e dentro dos adultos existe uma parte da população que está fora do mercado de trabalho. Então, é um domínio importante, mas ele também é restrito, né? Ele não aborda toda a população. Enquanto o lazer, como domínio, é, em tese, né? Também há um outro problema aqui, mas em tese, em princípio, disponível para todos, em princípio. A gente vai chegar, obviamente, isso não acontece na realidade. Mas, de qualquer forma, a sugestão deles, então, é que, como o domínio do trabalho é um domínio importante do dia dos adultos, né, dos adultos que trabalham, e veio ocorrendo uma redução do nível de atividade física no ambiente ocupacional, né, nossos trabalhos vêm se tornando mais sedentários de forma geral, né, que talvez uma forma seria incrementar ou garantir que essas atividades ocupacionais tivessem a dose certa de atividade física, né? Essa é a sugestão deles. E aí a gente escreveu o contraponto, pensando especificamente em três aspectos, porque, do nosso ponto de vista, o problema da desigualdade da atividade física, na prática da atividade física, não ocorre essencialmente porque focamos no lazer, né? E também indicamos ali pelo menos uns 2, 3 pontos de como focar no ambiente de trabalho de forma equivocada, não é o que eles estavam sugerindo, né? Mas se feito de forma equivocada também pode levar ao mesmo problema, né? Então, nosso primeiro ponto é que os autores do editorial compararam intervenções ou ações de educação em promoção da atividade física, né, mensagens sobre ser fisicamente mais ativo para a população, com intervenções que são de natureza distinta, que é efetivamente mudar a estrutura do trabalho, que é uma mudança estruturante do espaço em que acontece a atividade. Então, se você compara duas intervenções que têm caráter e até efetividade distinta, né, e até alcance distintos, obviamente você vai encontrar resultados distintos, né? Se você comparasse, por exemplo, intervenções focadas em comunicação, né, como mensagens, também aplicadas
ao ambiente de trabalho, é muito provável que as pessoas que têm mais controle sobre o seu trabalho, que em geral são as pessoas com maior nível socioeconômico, seriam também as mais capazes de mudar o seu nível de atividade física ocupacional, assim como acontece no lazer. Então, o problema não, esse é um primeiro, talvez um primeiro pressuposto do editorial que a gente traz um contraponto, né, que a, existe a comparação de duas formas diferentes de se promover a atividade física. Né? E a gente traz que, se você pensa numa mudança estruturante do ambiente de trabalho, né, tem que pensar também que na mesma lógica, uma mudança estruturante do que seria o ambiente que permite a atividade física de lazer. Né? E se você compara dessa forma, talvez você não encontre o mesmo nível de disparidade que ele sugere. Né? A segunda coisa é com relação a essa dose certa de atividade física no trabalho. Não há dúvida que o trabalho precisa ter, no mínimo, né, não pode causar danos à saúde da pessoa, né? O nível de atividade física seja demasiado ou aquém daquilo que seria promotor de saúde deveria ser evitado de qualquer forma, isso a gente concorda plenamente. A nossa argumentação é que o ambiente de trabalho, né, é difícil de se regular nesse sentido. Né? Existem múltiplas formas, múltiplas ocupações, muito mais do que a gente consegue efetivamente regular com relação ao nível de atividade física. As empresas são múltiplas também, né? Com seus múltiplos princípios e suas múltiplas práticas, né? Então, você provavelmente haveriam empresas que seguiriam uma regulamentação, mesmo que seja um princípio, né, para se promover o nível certo de atividade física no trabalho, mas para várias situações, ou isso pode não ser possível, dada a natureza do trabalho, pode não ser executado, dada a natureza da empresa, né? Ou pode ser difícil de regular, de controlar, né? Enfim, que é um problema sério, né? Então, sugerir que empresas promovam, né, o nível adequado de atividade física para os seus empregados parece ser pouco executável, né? Até porque as empresas, por natureza, né, já no sistema em que vivemos, no sistema social em que vivemos, têm como objetivo lucro, né? Não a garantia da saúde dos seus profissionais. Né? Isso, quando feito, é para garantir lucro. Né? Então, como não é essa a preocupação, a missão central das empresas, é difícil de se regular, é difícil de se garantir que as empresas executem. Para além disso, existe um problema de que, em geral, os profissionais, assim como eu já indiquei antes, os profissionais que talvez tivessem mais capacidade para efetivamente incorporar a atividade física, ou mesmo para fazer valer esses direitos, são aqueles que já têm, provavelmente, um nível econômico maior. As pessoas que trabalham em posições com maior demanda física, ou mesmo com pouca demanda física, que talvez se beneficiariam de um aumento, né, da dose de atividade física do seu trabalho, geralmente trabalham em posições em que elas têm pouca agência, pouco controle sobre o seu trabalho, né, sobre como é executado o seu trabalho, e, em geral, especialmente em algumas sociedades mais verticais, né, em termos de hierarquia, poucas vezes voz para expressar seus direitos, né, porque se expressam seus direitos, às vezes são, enfim, demitidos, né? Então, é possível aumentar a desigualdade da atividade física, dos níveis de atividade física, mesmo numa situação como essa sugerida por esse grupo, né? Simplesmente porque a sociedade está organizada de uma forma que dificulta que as pessoas de mais baixo, no nível nos níveis mais vulneráveis da população, consigam fazer valer os seus direitos também, né? E se você pensar, bom, se estamos de acordo e a solução é, então, ter regulamentações, políticas e ações que enfrentem isso,
Então, a mesma lógica se aplica à atividade física de lazer, né? Então, não é uma questão do lazer. Então, o que aí a gente traz no próximo ponto é uma questão de como a gente estrutura nossas sociedades, né? Então, o problema não é a promoção da atividade física no lazer ou no trabalho. E mudar o foco para o trabalho provavelmente é como tentar tratar a febre de um paciente que está sofrendo com uma infecção. A febre vai baixar, a infecção continua existindo, o problema continua lá, né? Então, a nossa sugestão nesse editorial, nessa peça de discussão especificamente, foi, primeiro, que a gente tem uma visão, vamos dizer, holística do dia das pessoas, né? As pessoas não estão unicamente no lazer ou unicamente no trabalho, né? Ou se a gente mexe num domínio que acontece no outro domínio. A pessoa vive 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano, né? Quantos anos foram permitidos a ela. Enfim, e no final das contas, focar no domínio do outro desmembra o dia da pessoa, né? Quando, na verdade, o problema é que, da forma como as nossas sociedades estão estruturadas, essas pessoas têm pouco controle da atividade física de trabalho delas, pouco controle sobre a atividade física de lazer delas, assim como de deslocamento delas, né? Então, existe um problema estruturante que gera essas desigualdades, independentemente do domínio, né? Então, nossa sugestão, uma vai nesse sentido de pensar o dia da pessoa, né? E, em segundo ponto, né, abordar esse problema de um ponto de vista da justiça social e não simplesmente de onde a gente aloca a atividade física da pessoa, né? Acho que foram esses os grandes pontos da nossa peça. Muito legal. Essa discussão é muito rica, né? E eu achei muito interessante os pontos levantados por vocês, mas também o que eu fiquei pensando depois é o seguinte: pelo menos assim, nos meus projetos, na minha prática, né, eu fico pensando sempre em ações, como é que eu vou dizer assim? Deixa eu tentar explicar. Não é desmerecendo a complexidade do fenômeno, né? Então, eu trabalho com lesões dos esportes e tal, não é desmerecendo a complexidade que ele tem. Mas é muito interessante quando a gente acha uma coisa, vamos dizer assim, pontual e simples, que conseguiria, de fato, alterar o sistema. Bom, para isso tem que conhecer muito bem o sistema, né? Às vezes isso é impossível, mas quando é possível, você tem que conhecer muito bem o sistema para saber talvez exatamente qual é o ponto que, se você mexer, de fato vai conseguir influenciar o sistema como um todo. É, por isso que eu fiquei pensando, eu falei assim, talvez para atividade física esse simples nem exista, porque, né, já que o próprio domínio da atividade física já é dividido em 4 grandes blocos, e convenhamos, esses 4 grandes blocos podem ser enxergados como sistemas complexos por si só, né? E aí eles estão talvez dentro de um outro sistema complexo quando a gente considera todos juntos. Ficar imaginando uma ação talvez única ou simples para poder atuar nisso eu acho que talvez seja assim, a gente tem que ir para um próximo passo, talvez não seja por aí. Uhum. Partindo dessa ideia, e agora assim, não necessariamente falando sobre evidência científica, tá, Leandro? Agora eu tô perguntando assim a tua opinião mesmo, meio que pessoal. É lógico, você pode trazer, a tua opinião pessoal deve estar embasada nos projetos que você conduz e tudo mais, mas o que eu tô querendo dizer é, não precisa necessariamente ser alguma coisa que foi publicada ou não. Mas eu queria saber assim, na sua opinião, qual que seria o caminho então, né, para a gente poder pensar em ações de promoção da atividade física? Qual que seria esse caminho? Seria de fato dar um passo para trás e enxergar esse sistema mais como um todo, ou não? Talvez seria assim, é, seriam diversas visões ou diversas ações dentro de sistemas um pouco menores, como por exemplo dentro de cada domínio. Como que você enxerga que seria é, o caminho para se pensar numa ação de promoção da saúde mais efetiva, vamos dizer assim? Eu acho que o primeiro passo é se entender o sistema como um todo, né? E é claro, cada um de nós tem uma visão limitada do sistema, no sentido de que nós temos a nossa própria perspectiva, vemos o sistema de um ponto de vista, né? Então, um primeiro passo, né, é sempre tentar congregar os atores, mesmo os atores que a gente acha que estão jogando contra, vamos colocar dessa forma, mas que têm os seus próprios objetivos, eles atuam no sistema, né?
congregar esses atores para a geração de um mapa, ou vou chamar de um mapa sistêmico, que é que condensa, vamos colocar assim, as visões individuais, né? Então, uma coisa é eu entender o sistema do meu ponto de vista, você entende de outro, outra pessoa entende de outro, né? E aí cada um atua no sistema a partir do seu ponto de vista. E aí não entende por que que eu acabo reagindo de uma certa forma à ação de uma certa política, por exemplo, né? Eu como indivíduo, eu como instituição, né? E colocar essas pessoas ao redor da mesma mesa para tentar entender qual é o modelo mental que cada pessoa tem sobre o sistema e gerar um modelo compartilhado é um primeiro passo. É um pouco como aquela analogia, acho que muitos de vocês já viram, né, na forma de um cartoon, daquelas pessoas prendadas, né, cegando, tocando, tateando um elefante, né? Cada um dizendo que o elefante é uma coisa, porque é aquilo que eles conseguem tocar do elefante, né? E quando todo mundo senta na mesa para dizer, olha, eu encontrei isso, assim que eu vejo, assim que eu vejo, assim que eu vejo, bom, então a gente não está tratando de 25 elementos diferentes, a gente está tratando de um sistema que é, naquele caso, um elefante, mas enfim, um sistema de interesse desse grupo. Acho que esse é o primeiro ponto. Tem um segundo elemento que eu acho que vem naturalmente a partir de um entendimento mais sistêmico do problema, né? Que é justamente encontrar as ações necessárias para se reconfigurar o sistema, né? Que às vezes pode ser uma ação simples, nada proíbe que um sistema seja alterado, por exemplo, porque você desfaz um link, por exemplo, ou aumenta ou reduz o tempo de comunicação entre um fator e outro, né? Ou remove um fator, ou adiciona um fator, ou adiciona um link, enfim, tem, né, nada proíbe que soluções simples resolvam aquela dinâmica interna, né? Muitas vezes não é possível, muitas vezes você precisa ter ações distintas que reconfiguram o sistema passo a passo, por exemplo, né? E aí, quando a gente passa para ações de promoção da atividade física no nível coletivo, né? A não ser que seja um coletivo reduzido, mas vamos pensar no nível da cidade, você começa a ter outros níveis não vou usar a palavra não vou usar a palavra complexidade, porque a gente está usando de uma certa forma, né? Mas um novo nível de complicação, vamos colocar assim, né? Porque tem o ciclo político, por exemplo, para se tomar uma decisão, a sua agenda concorre com a agenda de outros atores, né? Então tem gente lutando por água encanada nas casas das pessoas, né? Enquanto a gente está lutando por melhores níveis de atividade física, ou gente lutando por redução do nível de consumo de bebidas alcoólicas, enfim, cada uma dessas agendas as, tem seus objetivos, né? Algumas delas são até convergentes, né? Não, nada impede de que sejam convergentes ou até sinérgicas, né? Mas elas estão lutando por espaço no orçamento, por exemplo, né? De uma determinada cidade, ou mesmo pensando numa escola ou num local de trabalho, né? Que tem ali um determinado orçamento para promoção da saúde, né? E aí você tem ali um conjunto de ações, qual a ação que você acaba tomando, né? Então tem um outro nível de complicação, vamos dizer assim, que vai para além do entendimento do sistema e de quais são as ações necessárias, que é efetivamente a tradução dessa intenção, desse movimento, né, para a implementação de ações que envolvem questões logísticas, financeiras, né? E é interessante também pensar, desse ponto de vista, que ações necessitam ser sustentadas, né? Porque muitas vezes, obviamente, o que a gente age no sistema agora, e só vai ver uma resposta daqui a algum tempo, né? Ou essa ação precisa ser cumulativa, né? Então, se eu implementar uma ciclovia na minha rua hoje, não é amanhã que todo mundo vai estar andando de bicicleta, mas a ciclovia precisa continuar existindo, precisa continuar sendo mantida, precisa ter dinheiro para manter essa ciclovia, para expandir essa ciclovia, porque é só assim, só com o tempo que essa roda, né, essa retroalimentação começa a girar com mais intensidade. Então, tem algumas implicações dessa natureza. Não sei se eu respondi sua pergunta, Luiz, ou se eu fui para outro viés.
Não, eu acho que respondeu sim. Eu acho que me levou para um outro ponto, então, porque assim, então talvez o caminho, me corrija se eu estiver errado, mas se eu te perguntar assim, então, talvez a gente não tenha ainda achado as melhores maneiras de promover a atividade física, ou porque ainda não deu tempo delas emergirem efeitos no sistema, isso pode ser um ponto. Né? Então, vê, a Organização Mundial de Saúde já tem ações aí promovendo ações de saúde ou estimulando que os países adotem algumas ações há alguns anos, mas se a gente for olhar historicamente o ser humano, é pouco tempo, né? Se a gente for olhar do ponto de vista evolucional, né? Então o que eu fico pensando é o seguinte, será que a gente já... Então isso pode ser um ponto, né? Ainda não deu tempo de emergir. Mas um outro ponto de olhar é, será que a gente já entendeu aspectos importantes do sistema complexo da atividade física, né? Porque às vezes é isso também, a gente ainda ou não entendeu muito bem como é esse sistema completo, né? Falar que vai entender o sistema completo talvez seja muita audácia, mas assim, pelo menos não entendeu esses vários pontos de vista diferentes, né? E desses pontos de vista diferentes que montam um todo do sistema, quais seriam os aspectos mais importantes a serem considerados quando se pensa numa mudança, né? E eu queria te perguntar isso agora, talvez até do ponto de vista mais pontual. Você acha que nesse ponto do tempo a gente já está bem entendendo essa complexidade da atividade física? Ou não? Você acha que, por exemplo, assim, olha, hoje eu nem investiria mais tanto em pensar em ações de promoção. Eu investiria mais em como entender o sistema. E acho que isso demoraria, sei lá, alguns anos para aí sim começar a mudar o foco para pensar em ações de promoção. O que você acha disso? É, eu acho que a visão sistêmica vem ganhando espaço, mais pessoas começam a ser mais expostas. Eu acho que tem muita gente animada, enfim, motivada para usá-la, o que eu acho excelente. Ao mesmo tempo, eu acho ainda que, bom, ainda falta existe um grande contingente que ainda precisa ser formado, né? Então, acho que a gente vem ganhando espaço, mas o número de pessoas que ainda trabalham com essa perspectiva é baixo, desculpa. E acho que um outro elemento é que, de certa forma, e aí não é um problema especificamente da nossa área, eu vejo isso em outras áreas da saúde pública também, e fora, existe um certo uso superficial dos conceitos e da área em si, né? Então, existem, por exemplo, muitos editoriais, muitas chamadas para ação, né? Mas pouco documento que diz, então, como que a gente faz? O que que é? E assim, fica muito na conversa, vamos fazer e é legal e vamos usar, mas como é que faz? O que que isso quer dizer efetivamente? Até alguns conceitos que é, as pessoas têm se apropriado, né, como emergência, auto-organização, enfim, que são mais comuns, mas existe um conjunto outro de conceitos que são importantes para o entendimento na área de sistemas, né, complexos que raramente as pessoas trazem à discussão, né? Eu acho que tudo bem, porque é o momento em que estamos como área, é o momento de explorar, enfim, de começar a chamar, né, esse momento de chamamento e de começar um movimento para frente. Mas eu acho que não é o suficiente em termos de quantas pessoas já estão assim, mais engajadas, né? Mas também no nível de aprofundamento que as pessoas em geral têm, né? Acho que esse é um aspecto. Com relação à forma de atuação, eu acho que a gente não pode se dar o luxo de parar de fazer o que estamos fazendo agora para aprender uma nova forma de fazer. Acho que é meio como trocar o pneu com o carro andando, vai ter que ser, entendeu? Ou com a bicicleta andando para a gente sair de uma visão carrocêntrica aqui. Mas no sentido de que eu não pararia as ações que a gente faz em promoção da atividade física, até porque elas trazem informações importantes, a gente aprende muita coisa, né? Mesmo com as falhas, também com sucesso, mas mesmo com as falhas, sobre o sistema, sobre como funciona, o que não funciona. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente continua fazendo isso, a gente também precisa começar mais rapidamente possível, né?
mudar um pouco a forma de ver, quando essa forma nova de ver é efetivamente necessária, quando a gente está lidando com um sistema complexo. E aqui só para fazer um parênteses, né, um asterisco, eu falo muito do nível populacional, porque é a área que eu trabalho com saúde pública, mas é uma visão plenamente capaz de ser utilizada no nível individual, no nível clínico, por exemplo. Existem trabalhos no nível clínico, né? Então, para aqueles que estão nos ouvindo que não têm interesse especificamente em trabalhar com populações, em saúde pública, mas tem um foco mais centrado na atuação clínica individual, é uma perspectiva possível também, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas recorrentemente voltam a ter as mesmas lesões ou lesões piores, né? Mesmo após tratamento, e mesmo algumas mudanças, o que gera o que sustenta essa recorrência, né? O sistema funcionar sempre da mesma forma e gerar sempre os mesmos comportamentos. É uma forma de entender também dentro de um domínio mais clínico, vamos colocar assim. Muito legal. Eu acho que não podia ter terminado de uma maneira melhor. E eu acho que a gente chega aqui no fim da nossa conversa, né? Queria mais uma vez te agradecer imensamente, viu, Leandro? Acho que foi uma conversa muito rica. Eu, particularmente, aprendi muito. Então, acredito também que não vai ser diferente com os nossos ouvintes aí. Acho que vão aprender bastante também. E já fica um agradecimento especial aqui para os nossos ouvintes também, porque o podcast só existe porque eles existem, né? Se eles não existirem, a gente não precisa estar aqui. Então, muito obrigado aí por nos seguir, né? Por nos apoiar e sempre podem mandar as suas sugestões aí que a gente está sempre aberto a atendê-las, tá? Então, muito obrigado aí aos ouvintes. Um agradecimento especial ao Leandro e queria passar a palavra para você, Leandro, para você fazer o seu encerramento, né? E aí a gente termina o podcast de fato. Então, mais uma vez, agradecer a você, a Luiz, ao podcast, aos ouvintes, né? Espero que tenham gostado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar um pouco mais sobre o assunto, né? E disseminá-lo também. Me coloco à disposição para qualquer pessoa que queira saber mais, aprender mais, enfim, podem entrar em contato. Acho que a gente consegue deixar, Luiz, na página da, né, da entrevista os meus contatos. Responderei com prazer. Muito obrigado. Super legal e dá sim. Então eu vou me comprometer aqui a colocar os dados de contato seu lá e já pode colocar na agenda aí que eu sou uma das pessoas que vou entrar em contato para maiores, né, perguntar coisas, talvez até colaborações. Então, de novo, muito obrigado, valeu a todos os ouvintes aí e até a próxima.